Quer saber um pouco sobre tudo ou muito sobre pouco? A formação deve ser generalista ou especialista? Vamos discutir esse assunto agora em mais um episódio de Educação Física S.A. Sobe o som! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Deixa eu ver. Gravação iniciada. Tô gravando também no backup aqui. Pau na máquina. Fala, turma! Está começando o 5º episódio da 4ª temporada de Educação Física S.A., um podcast sobre carreira, negócios, formação na educação física. Essa temporada a gente está discutindo sobre formação e estamos trazendo vários conteúdos muito importantes e hoje a gente vai falar sobre cursos generalistas ou especialistas. Como deve ser a formação em educação física, na sua opinião? Você vai contar pra gente nos comentários aqui, seja do YouTube ou das nossas plataformas de podcast, que é o Spotify e o Google Podcast. E eu vou começar esse episódio abrindo com essa pergunta para o meu parceiro de apresentação, Kleber. Kleber, as faculdades de educação física, elas devem ser generalistas ou especialistas na orientação da formação. O que você acha, meu amigo? Rapaz, então, esses assuntos que a gente está tratando na temporada são assuntos que já perpassam o cotidiano de professores e estudantes do campo da educação física. Em alguma medida, grande ou pequena, cada um de nós já se envolveu com esse tipo de conversa e continua se envolvendo, né? E esse assunto, essa dimensão generalista ou mais especializada na educação física, a resposta que eu teria para isso, André, eu acho que tem que ser um pouco das duas. Eu acho que é nocivo, seria negativo abandonar a perspectiva mais propriamente generalista do curso de graduação. Isso é uma formação mais ampla, né, ligada à cultura científica, os métodos científicos, isso é uma coisa mais ainda que não tenha coisas, às vezes, que você aprende nesse universo, que diz respeito à formação cultural do futuro professor, que não tenham uma aplicabilidade imediata e às vezes não tem aplicabilidade nenhuma, mas que fazem parte dessa formação, desse repertório cultural. Então esse componente é indispensável, tem que ter. No entanto, eu acho que eu sou mais favorável, dado a natureza da atuação profissional da educação física, que tem aquilo que no episódio anterior, né, aqui, que está disponível aqui, vocês podem procurar aí na lista dos episódios e ver. Eu chamei, né, de o primado da prática. A educação física é uma área de educação que ela está subordinada ao primado da prática. Dada essa característica mais prática, eu acredito que as formações de educação física deveriam ter uma ênfase, digamos assim, de 60% dos seus cursos em tentar oferecer uma formação mais especializada, né? E o que eu quero dizer por isso? É abandonar aquilo que nós poderíamos chamar o paradigma do Severino. Né? Vocês, não sei se os mais jovens talvez não conheçam, mas é um personagem de televisão, da comédia, do Zorra Total, interpretado pelo Paulo Silvino, que já inclusive é um ator que já faleceu, e que ele era o Severino. O que era o Severino? Era um funcionário que fazia tudo, faz tudo. Entende? Então eu precisava de alguém para trocar uma lâmpada, chamava o Severino. Precisava de alguém para limpar o chão, chamava o Severino. Precisava de alguém para consertar a torneira, chamava o Severino. Então a educação física, ela de certo modo, pratica o paradigma do Severino. Ela procura formar esse profissional que faz tudo. Então ele dá aula de basquete, de vôlei, de natação, de judô, de capoeira, de musculação, personal trainer, e trabalha com criança, recreação, faz tudo. Entende? E eu acho que, dadas as características atuais do século XXI, do mercado de trabalho, porque esse formato, André, ele funcionou muito bem durante uma boa parte do século XX. Os primeiros cursos de formação em educação física começaram na década de 20. Então, quer dizer, tem cerca de 100 anos que a gente já faz isso. Durante boa parte do século XX, esse paradigma funcionou. Mas eu acho que no século XXI, ele já não está funcionando e vai funcionar cada vez menos. Por quê? Porque o mercado de trabalho, na minha opinião, ele sofre cada vez mais uma segmentação de mercado. E, além disso, é um mercado de trabalho altamente competitivo.
em que a pessoa, para conseguir um espaço de ocupação, de atuação, algum destaque no mercado de trabalho, ele tem que ser muito bom no que faz. E você não consegue ser muito bom em tudo. Você consegue ser muito bom em algumas poucas coisas. No entanto, o paradigma de formação da educação física é esse paradigma do Severino, que tenta ensinar tudo. Então eu acho que os cursos de formação em educação física, assim como acontece no próprio mercado de trabalho, eles também deveriam se segmentar. Isso é, deveria ter uma formação em educação física mais voltado, por exemplo, para o segmento fitness. Uma outra formação em educação física mais voltado para a atuação, por exemplo, no setor esportivo. Uma outra formação, como já existe, né, voltada especificamente para quem vai trabalhar em escolas. Né? A própria separação bacharelado e licenciatura, ela já pressupõe uma certa segmentação. Só que essa segmentação apenas entre bacharelado e licenciatura, na minha opinião, não é suficiente. É preciso criar mais segmentações para além dessas. Mais ou menos, por exemplo, no curso de engenharia naval, engenharia de produção, engenharia de alimentos, engenharia de metais, engenharia para trabalhar com mineração. Você tem, cara, dezenas de cursos de engenharia. É tudo engenharia, mas cada uma delas voltada para um segmento específico da atuação em engenharia. Então, é claro que a educação física, eu acho que o mercado de trabalho não é maduro o suficiente para ter dezenas de segmentos na formação, mas pelo menos uns 3 ou 4 já dá para ter. Só que a gente só tem 2, que é o bacharelado e a licenciatura. Então eu acho que deveria haver, preservando alguma medida de formação generalista, um aprofundamento maior em determinados segmentos específicos. Então diria para você, eu sou mais favorável a uma forma especializada do que uma formação generalista. Talvez você tenha até dado uma solução ou um princípio de solução para um problema, uma questão que eu vou colocar. Eu sou totalmente favorável hoje à formação especializada. Totalmente favorável. Por quê? Vamos imaginar até do ponto de vista da prática, tá certo? Você pega, por exemplo, um decatleta, o cara que faz decathlon, que faz 10 provas lá nos Jogos Olímpicos, né? Ele não faz nenhuma das 10 com maestria, né, comparado com um especialista naquela modalidade específica. Só que ele é um super atleta, ele é um dos poucos que consegue fazer as 10 e é a pessoa, digamos, vence quem é a pessoa mais regular, né, em todas as modalidades. Então esse decatleta seria, dentro da educação física, o profissional generalista. Aquele profissional, por exemplo, que vai trabalhar na escola com várias modalidades e que tem que entender um pouco de cada uma delas para passar, né? É uma formação, inclusive, louvável e muito difícil de ser conquistada. E justamente por isso. Quantos são os decatletas no mundo comparado com os praticantes das modalidades individuais? Não é mesmo? E na formação a mesma coisa. Quantos são os profissionais generalistas que podem fazê-lo minimamente bem, com uma regularidade, comparado àquele profissional que entra na faculdade, que depois que se forma, vai trabalhar só no fitness ou vai trabalhar só com, não vou nem falar esportes, vai trabalhar com um esporte específico, né? Então vai trabalhar com voleibol, vai trabalhar com basquetebol, com futebol, com natação, entende? Então assim, as próprias pessoas, não sei se por uma demanda anterior, implícita do mercado, mas as próprias pessoas já entram pensando em se dedicar a determinadas áreas que elas têm mais afinidade, que elas gostam mais, que elas vão poder estudar, se especializar, aprofundar. E ao longo da formação, elas veem hoje ainda uma formação muito generalista. Então eu diria que eu sou a favor totalmente da formação especializada, né? Essa carga, por exemplo, que você colocou ali de alguma quantidade, digamos, generalista, sobre cultura, sobre... É claro que é importante, mas eu não sei dizer qual é o tamanho que essa carga deveria ter, mas sou totalmente a favor da formação especialista porque na prática é meio o que o profissional que se forma num curso generalista acaba buscando ou acaba vivendo, né? Eu dizia antes, talvez se vocês resgatarem alguns episódios para trás da formação em educação, não dessa temporada, mas de outras temporadas aqui do podcast, eu falava muito assim, o profissional de educação física é o profissional que tem que jogar nas 11, fazendo a metáfora do futebol, né? Jogar nas 11 posições. Mas, cara, de verdade não é. Porque às vezes o cara dá aula de... Eu vou pegar o meu exemplo.
eu dei aula de natação, de hidroginástica, de musculação, de spinning. Fitness, 4 coisas só, sabe? E dentro do próprio fitness tinha o pessoal das ginásticas coletivas, entende? Não são tantas áreas assim, porque quando a gente fala em especialização, talvez a gente pense que ele possa escolher uma área, fazendo o próprio paralelo aí com a engenharia que você citou, né? Mesmo dentro da engenharia de alimentos, dentro da engenharia de produção, você pode trabalhar com uma série de coisas, né? Então, sei lá, você não precisa ser especialista em ginástica de academia, você pode ser especialista em fitness e trabalhar com algumas coisas do grande leque da área do fitness, né? Estando inclusas aí a ginástica de academia. Então, na minha opinião, especialista. Mas eu não sei se tem jeito de fazer. Essa que é a pergunta que eu quero jogar para você. Né? Como fazer uma formação especialista sem prejudicar a existência dos cursos? Eu acho que o curso é generalista, porque se ele fosse especialista, talvez ele não se viabilizasse. O EAD hoje talvez permita viabilizar, porque é um curso mais barato e você pode agregar alunos, você pode ter uma sala com 5 alunos, 10 alunos, mas num presencial, né? Eu não sei como que esse curso se viabilizaria, né? O que você acha disso e como que você veria a viabilidade de um curso de especialista desse jeito? Não, eu vejo, cara, porque assim, na verdade, eu não vejo assim, que é uma coisa tão segmentada assim, como a gente está tomando aqui como referência, né, os cursos de engenharia. Deve ter não, com certeza tem mais de 10 engenharias, 10 modalidades diferentes de engenharia. Engenharia civil, engenharia naval, engenharia aeronáutica, engenharia de alimentos, engenharia de produção, engenharia de metais. Cara, tem mais de 10, engenharia florestal, né, tem, enfim, uma infinidade de cursos de engenharia. Eu acho que o mercado de trabalho da educação física, ele não admite isso. Ele não é tão segmentado assim a ponto de você ter uma dezena de cursos. Mas, como eu dizia antes, 3 ou 4 eu acho que dá para ter. Quer dizer, é evidente que o segmento fitness, por exemplo, a área de promoção da saúde, bem-estar, né? Enfim, saúde e bem-estar, digamos assim, uma espécie de aprofundamento nessa área é necessário. Por quê? Porque essa é uma área que vai absorver uma grande parte da força de trabalho da educação física. No entanto, quando você olha para a formação desses profissionais, ela é uma formação que oferece muitos conteúdos que não tem nada a ver com isso. Entendeu? É mais ou menos como se você estivesse oferecendo os conteúdos de um curso de engenharia naval para um cara que vai ser engenheiro civil. Quer dizer, isso não faz sentido, entende? O cara que vai ser engenheiro civil, ele tem que aprender coisas relativas à engenharia civil. Então, só que aí o problema, André, que eu vejo é que as faculdades de educação física, elas precisam fazer escolhas. Ou seja, escolher determinados segmentos e se concentrar sobre eles. Só que o problema é que fazer escolhas implica também fazer renúncias. Sabe? E eu acho que as faculdades têm tido uma certa dificuldade em fazer essas escolhas em razão da sua indisposição em fazer renúncias. Então, quando se discute currículos nas faculdades de educação física, ninguém quer abrir mão de nada. Todos aqueles conhecimentos lá, por quê? Porque todos aqueles conhecimentos que aparecem lá, eles são meritórios. Eles são conhecimentos relevantes. Só que, ao mesmo tempo, eles, em alguma medida, vão precisar ser sacrificados. Então, eu entendo que isso é uma coisa difícil. Mas é uma coisa que eu acho que, especialmente os profissionais que estão envolvidos, né, no ensino superior, trabalhando nas faculdades públicas e privadas, eu diria assim, para provocar, né, precisam ter a coragem de dar esse passo. De dizer claramente, olha, nessa faculdade aqui, nós fizemos essas escolhas, portanto, voltamos a nossa formação para esses segmentos aqui, mas ao mesmo tempo renunciamos a uma série de outras coisas. E é uma renúncia muito grande, porque não só... porque eu poderia dizer assim, mexe muito com os egos e com as vaidades das pessoas, mas antes fosse só isso. Na verdade, mexe com a própria questão da formação que elas tiveram, né? Da formação e do conhecimento. Então, às vezes, é difícil mesmo você renunciar ou para sair totalmente da sua zona de conforto, ou então para ir para um espaço que você ainda não tem conhecimento. Então, qual seria, talvez fosse necessário, inclusive, algum tipo de capacitação, de formação para as pessoas
que lá estão, que são as primeiras responsáveis, porque as que virão depois já serão formadas em um outro modelo. Pensando aí na formação superior em educação física, ou seja, os professores e profissionais que vão dar conta de receber esses novos cursos, né? Esse eu acho um ponto importante. E tem uma outra coisa também, fala assim, as pessoas não querem abrir mão. Tem esse lado do profissional, eu não sei como que é esse lado da gestão da universidade pública, talvez você possa dizer, mas eu posso dizer do lado da gestão das particulares. Os gestores não querem abrir mão de uma coisa, alunos. Então, se por acaso ter um curso com esse nível de especialidade, pulverizar esses alunos e tornarem os cursos não viáveis financeiramente, do ponto de vista de se pagar, ou mesmo de ter lucro mesmo, que é o objetivo de algumas particulares, né? Tem as confessionais que não necessariamente precisam ter lucro, mas elas têm que se pagar, né? Isso não vai acontecer. Então, o que acontece? Acontece um arremedo, um costurado, uma gambiarra, literalmente, desses processos, que é o quê? Você jogar o máximo de disciplinas possíveis que possam acontecer em fusão. Então, na área da saúde, por exemplo, você tem lá as anatomias, as fisiologias, as citologias que fazem todo mundo da área da saúde junto, o que do ponto de vista pedagógico é até interessante, porque você está misturando ali pessoas e possibilitando contato e tudo mais. Só que essa pulverização que já acontece nas disciplinas específicas da educação física, que muitas vezes deixam esses cursos inviáveis, ela seria ainda maior, né? Então você teria uma pulverização ainda maior das disciplinas específicas do curso de educação física. Então é muito mais fácil e viável você colocar os poucos alunos que tem para fazer os esportes todo mundo junto, para fazer lutas, natação todo mundo junto, para fazer as disciplinas do fitness todo mundo junto, do que pulverizar ainda mais essa formação. Porque você junta o que você dá conta de juntar. E o que é específico já fica, digamos, da parte do curso que dá um prejuízo pelo número de alunos. E nessa especialização ia pulverizar mais ainda. Então o que acontece hoje? A pessoa vai trabalhar no fitness tendo visto, no máximo, 200 horas de fitness num curso de 3.600 horas. Entende? E o mesmo vale para os esportes, e o mesmo vale, né, se a gente pensar no que a gente dividiria. E nas públicas, como que isso seria pensado? As públicas, elas não têm esse problema da preocupação com o custo, porque seja alto ou seja baixo, o Estado, digamos assim, assegura os recursos, né? Sobretudo os recursos humanos, que eu acho que é o que pesa mais para o funcionamento de um curso superior, ou seja, o salário dos professores está garantido pelo Estado, né? No entanto, encontra muitas objeções de natureza ideológica. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, ideológicas ou teóricas, né? Isso não é consensual, né? Muitos colegas meus que trabalham comigo provavelmente não concordam com nada disso que eu estou dizendo, porque tem uma compreensão diferente a respeito do que deve ser a formação em educação física. Mas eu acho que esses dois obstáculos, tanto os obstáculos materiais ligados aos custos de funcionamento de um curso, quanto os intelectuais, né, ligados às ideologias e às teorias que estão por trás dessa compreensão de formação, eu acho que elas poderiam ser enfrentadas na medida em que uma formação diferente atendesse melhor aos alunos. Porque a impressão que eu tenho é que os alunos que estão cursando hoje a educação física, eles não se sentem satisfeitos nas suas necessidades. Eles se veem obrigados a fazer um investimento de tempo e de recursos num curso de graduação em educação física e, ao mesmo tempo, suplementar esses investimentos, conforme nós falamos até num episódio anterior aqui dessa temporada, fazendo uma infinidade de cursos de formação complementar, cursos online, congressos e tudo, em busca do conhecimento que ele não encontra na faculdade. Então eu acho que se as faculdades conseguissem entregar mais para esses estudantes, no sentido do que eles precisam, eles sabem que precisam. Quer dizer, intuitivamente, os alunos logo, na medida em que começam a ter contato com o mercado de trabalho, eles vão percebendo que tem certos conteúdos que eles precisam dominar, né? E que esses conteúdos não são enfatizados na faculdade. Eles são apresentados para eles. Só que eles são apresentados, como você bem deu o exemplo aí do fitness, né? De uma maneira apressada e, portanto, superficial. E ele percebe que aquilo não é suficiente, que ele precisa aprender mais.
entende? Então ele se vê obrigado, além de fazer o investimento de tempo e financeiro, no caso das faculdades que são privadas, que a maioria está lá, né, pagando, ele precisa além disso para também pagar cursos para fazer. Então eu acho que se os cursos conseguissem, digamos, atender melhor a sua demanda dos seus estudantes, isso talvez fosse um aspecto positivo, entende? Até assim, colocando como meu argumento final para essa discussão, eu não acho de forma alguma que uma graduação ela encerra essa etapa do aprendizado, né? Então, seja qualquer graduação que você faz, a formação continuada, o estudo, que às vezes vai acontecer por outros caminhos, né? Pode ser um caminho de pós-graduação, um caminho ainda acadêmico, ou do autodidatismo, ou de outros cursos e formações, ele é necessário, ou seja, você se forma e você vai continuar estudando. De forma alguma, você tem que dar conta de tudo na graduação. Mas, na verdade, é que está se dando conta de muito pouco. E, na minha opinião, uma formação especialista, curiosamente, daria mais conta do que o aluno busca do que uma generalista. Porque se você pensar assim, não, a formação generalista você vai saber tudo, né? Tudo entre aspas, ou um pouquinho de cada coisa, e depois você segue seu caminho e vai buscar o que você precisa, e essa formação generalista vai te dar, inclusive, maiores ferramentas para você buscar o que você precisa. Não é isso que tem acontecido, né? Então, assim, sei lá, o aluno tem que buscar fora depois. Tem e vai continuar tendo. Mas numa formação especialista, eu estou focando inclusive na renúncia. Ele vai renunciar a algumas coisas, e aí, é claro, eu como uma pessoa inclusive que buscou a formação acadêmica na área de humanidades, eu não estou falando da área de humanidades, dos estudos sobre cultura, eu estou falando às vezes de conhecimentos práticos que ele realmente não vai trabalhar na formação dele, separando justamente nessas áreas que a gente está comentando aqui, seja numa área mais voltada para esportes, numa área mais voltada para saúde e qualidade de vida, numa área mais voltada para o fitness, entende? Então, tá realmente assim, muito pulverizado e não realmente, eu também tenho essa impressão de que não está atendendo, sabe? Não é questão da pessoa se formar e não se sentir pronta. Em alguma medida, quando a gente vai para o mercado de trabalho, nas nossas primeiras experiências, a gente está mais inseguro, ninguém está totalmente pronto até realmente entrar no campo de batalha, mas eu acho que está faltando aí e eu acho que os alunos também percebem isso. Eu acho que a questão toda é a medida do despreparo, né? Quer dizer, em alguma medida, o profissional recém-formado, ele vai ser sempre inexperiente, por princípio, mas ele não pode ser despreparado. Né? Exato. Então eu acho que o que a gente está vivendo agora são pessoas que, além de inexperientes, o que é inevitável, são também despreparadas, se sentem despreparadas e de fato são despreparadas, né? Porque as faculdades não oferecem os conteúdos fundamentais que deveriam. Então, assim, a minha última observação, André, também para a gente terminando aqui, é que eu acho que assim, essa dimensão da especialização que a gente está defendendo aqui, ela também revela um certo fracasso com relação à formação generalista. Aquela dimensão da formação que a educação física tem e deve ter, continuar tendo, que diz respeito a uma compreensão da sociedade brasileira, da cultura brasileira, da política nacional, enfim, uma compreensão mais ampla, para além do próprio campo de educação física, também aí eu vejo que há um certo fracasso, entende? Eu acho que as faculdades não oferecem essa formação num nível de excelência suficiente, de modo que os alunos possam, de fato, ter esses conhecimentos como ferramentas para pensar as suas realidades. De maneiras tortuosas, os alunos vocalizam isso, eles dizem isso. E você percebe, conversando com as pessoas que se formaram em diferentes faculdades aí no mercado de trabalho, que essa formação, essa dimensão generalista, ela não está sendo capaz de oferecer as ferramentas intelectuais de modo a instrumentalizar esse futuro profissional a ter uma leitura crítica da sua realidade, porque é isso que se propõe essa dimensão generalista. Então, de modo que a gente está no pior dos mundos, porque a dimensão generalista não oferece as ferramentas intelectuais para uma leitura crítica e profunda da sua realidade social, ao mesmo tempo que a dimensão mais especializada não oferece as ferramentas para atuação prática em diferentes segmentos do mercado de trabalho. Então, por tudo isso que eu tenho dito sempre, essa temporada aqui, os episódios anteriores, a gente tem repetido um pouco isso, que é necessário repensar o modelo de formação em educação física.
em que sentido exatamente é uma tarefa coletiva, né? Não sou eu nem você que a gente vai ter uma resposta pronta para isso. Mas que alguma coisa tem que mudar, isso me parece evidente. Exatamente. E nós queremos saber de você que nos acompanha, porque com tantos cursos aí de educação física pelo Brasil e com profissionais formados em diversas épocas, conta pra gente aí, ó. Você se sente inexperiente, você que está se formando, você se sente despreparado? Você que é mais experiente, que já está na área há muito tempo, quando que você começou a sentir segurança? Você saiu da sua graduação preparado, né, para buscar a sua experiência no mercado de trabalho? Sim ou não? Conta pra gente nos comentários dos nossos episódios no YouTube ou nas nossas plataformas de podcast, que é o Spotify e o Google Podcast. A sua opinião é muito importante pra gente. Deixo pra você um grande abraço e até o nosso próximo episódio dessa temporada de Educação Física SA, que está pegando fogo. Valeu, galera. Grande abraço. Boa semana de trabalho pra vocês aí. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.